Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, por mais uma vez o Senhor me permitir estar aqui com vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e ao final a palavra de Deus edificando o seu coração, dê o seu like ou não. Hoje eu quero falar sobre 3 dimensões do ministério de Cristo que também fazem parte do ministério da igreja. E para isso eu gostaria de ler com vocês o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23 até o verso 24. Então, Mateus, capítulo 4, verso 23 até o verso 24. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Olha só que coisa interessante. O capítulo 4 de Mateus, ele narra a tentação de Cristo. E passada aquela tentação que Satanás tentou a Cristo e foi derrotado, Jesus, ele dá início ao seu ministério pregando o evangelho na Galileia, uma região pobre, uma região de muita dificuldade, muita opressão espiritual, de muita pobreza. E ele começa fazendo isso, ensinando. E diz que ele começou a ensinar nas sinagogas. As sinagogas eram um local onde os judeus se reuniam, não eram propriamente um templo, mas era uma casa. E a palavra usada no grego aqui para ensinar é a palavra conversar, ensinar pela conversa, ensinar por meio de uma didática que fosse compreensível. Então, ele tinha esse costume, ele ia à sinagoga, ele ia lá para ensinar, para conversar sobre o reino, falar sobre o reino, mostrar o que cada um deveria fazer, qual deveria ser o comportamento, a atitude em relação a Deus. E ele mantinha esse ministério de ensino muito forte. Nós vamos encontrar essa expressão no ministério de Jesus repetidas vezes. Ele está sempre ensinando, ou seja, trazendo uma verdade espiritual dentro do contexto humano. E essa é uma coisa muito importante para nós hoje, porque falta isso na igreja. Há muita gente que grita muito, há muita gente que sapateia muito, que pula muito, mas que ensina pouco. Há muita gente que tem uma temática, mas que não instrui, que não conversa, que não ensina, que não mostra devidamente a verdade espiritual na prática. Muito pelo contrário, às vezes uma coisa simples se torna alvo de uma invenção, de uma ficção de que Cristo nunca quis dizer. Então, falta hoje na igreja ensino, o verdadeiro ensino que Jesus fazia e ensinava em sua época ministerial aqui na Terra. Então, essa é a primeira dimensão, a dimensão do ensino, a dimensão da conversa, a dimensão da ministração da verdade, ensinando passo a passo o que significa. Ou seja, tem a ver com doutrina, tem a ver com coisas que são necessárias ao fundamento da fé cristã. Então, hoje muitas pessoas sabem pouco sobre batismo, sabem pouco sobre o fim do mundo, sabem pouco sobre a santidade, sabem pouco sobre várias outras doutrinas, porque não são doutrinadas. Às vezes só estão aí
agarradas a uma revista de escola dominical rasa, com professores sem condição, ensinando muitas vezes aquilo que acha e não aquilo que a Escritura diz. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Esse ministério de Cristo é o ministério da igreja também, o ministério de ensino. Mas também diz que ele não só ensinava nas sinagogas, mas ele pregava o evangelho. E é interessante que essa ideia que pregava o evangelho do reino é uma ação externa, né? É uma ação fora. Tanto é que o que vem depois, que vem falando sobre curas e essas coisas todas, está relacionada à pregação. As pessoas estão pregando e Deus está agindo. Mas muitas pessoas hoje também pregam aquilo que o povo quer ouvir. Pouco se fala sobre pecado, pouco se fala sobre o conserto de vida, pouco se fala sobre uma vida familiar fiel, pouco se fala sobre as questões de erros sociais. Muito pelo contrário, hoje é uma água com açúcar e o povo gosta de água com açúcar. Você pode ter certeza que muitas igrejas que estão pregando santidade, que estão pregando contra o pecado, que estão atacando o erro, elas estão vazias. Mas as igrejas que estão pregando prosperidade, que estão pregando que você pode fazer um escambo, uma troca com Deus financeira, essas estão crescendo. Aquela igreja que nunca ataca o pecado, que nunca encara de frente, ela está sempre passando a mão, fechando os olhos e acobertando. Esse não faz parte do ministério de Cristo. Muitas vezes, pelo fato de você pregar o evangelho, você vai ter problemas. Porque se você prega a verdade vai incomodar. A verdade liberta, mas pode ter certeza que a verdade incomoda quem vive no pecado dentro e fora da igreja. Então, essa era uma dimensão, mais uma dimensão do ministério de Cristo, a dimensão da pregação, a dimensão que precisa ser exercida hoje e que faz parte também do ministério da igreja. Agora, diz que ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino. O evangelho do reino era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, ele pregava sobre arrependimento, mudança de vida, e que o reino estava chegando e que as pessoas precisavam de mudança. Então essa era a pregação do reino. Mas também diz que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Eu quero saber por que há tanto medo em muitas igrejas sobre a palavra cura, né? Por que a sobrenaturalidade da ação do ministério de Cristo assusta tantas pessoas? Será que Deus só cura nos arraiais pentecostais? Será que Deus não cura nos arraiais reformados? Será que Jesus mudou? Será que nós estamos ficando cegos? Olha, queridos, Jesus, ele curava toda sorte de doença e enfermidade. A palavra grega nosos falava de enfermidades que estão ligadas à carne, ao corpo, e toda sorte de enfermidade, a palavra malaquias, ou seja, que dá uma ideia de moleza, de desando, de coisas que afetavam o nosso dia a dia. Mas a palavra cura é a palavra terapeu, ou seja, cura, ela tem um sentido amplo. A cura, ela pode ocorrer na alma, ou seja, é uma cura espiritual. Ela pode ocorrer na mente, né? Nas nossas emoções, e ela pode ocorrer no corpo. Ela vai atingir essas três áreas: uma cura espiritual, uma cura emocional e uma cura física. O Evangelho traz isso para a gente. E Deus,
ele cura de duas formas. Uma de forma direta, quando ele resolve curar as pessoas, tocar nas pessoas e dizer, olha, eu quero, fica limpo. Ou a outro que está cego quer ver, ele diz, então seja feito conforme a tua fé, abre os olhos, e ele vai ressuscitando pessoas. Essa é a forma direta. E a forma indireta é quando ele usa os médicos. Mas o fato é que Deus continua curando hoje, porque Deus não mudou. O escritor de Hebreus, no capítulo 13, verso 8, ele diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus não mudou. O homem muda, mas Deus não muda. O mesmo poder do ensino, da pregação e da cura do ministério de Cristo está sobre a igreja. E essa ação de cura de Cristo estava sobre quem? Sobre quais tormentos? Primeiro, os endemoniados. Demoniados é quem? Pessoas que eram possuídas por demônios, que invadiam o coração das pessoas e as tomavam. Isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Muitas vezes, quando a gente vai pregar o evangelho na rua, em que você ora por uma pessoa ali, muitas vezes morador de rua, muitos demônios se manifestam. Mas não é só no morador de rua, não, muitos nos engravatados, daqueles que estão cheios de demônios, que convivem com várias personalidades dentro de si. Ele cura, ele liberta dos endemoniados. Diz que ele cura os lunáticos. A palavra lunático aqui é uma referência aos epiléticos. Seria uma tradução dentro da nossa linguagem de hoje. Pessoas que são atacadas no seu físico, que têm um problema mental, não de distúrbio mental, mas um mau funcionamento. A epilepsia é um problema de transmissão de energia no cérebro, que a pessoa desmaia, cai, convulsiona, parece muitas vezes com uma possessão demoníaca, mas não é. Ele cura endemoniados, ele cura os epiléticos, ele cura os paralíticos. A palavra korilos, ou seja, para coxo, para paralítico, é uma expressão para alguém a quem falta alguma coisa. A ideia que se tem aqui é de que quando ele curava, perna crescia, membros cresciam. Isso parece espetacular para você? Pois é espetacular e tem que ser espetacular. E Jesus Cristo disse que nós faríamos obras maiores do que eles. Mas eu não vejo isso hoje acontecer, porque é uma incredulidade muito grande. Essas pessoas foram levadas a Cristo, essas pessoas são levadas à igreja. O texto diz que Jesus as curou e a igreja precisa ser um instrumento de cura. Um instrumento de ensino, um instrumento de pregação e um instrumento de cura. Olha, eu espiritualmente nasci numa época muito boa. Tive o privilégio de viver numa época de avivamento. Mas hoje o que acontece? Satanás trouxe o entretenimento. As pessoas estão muito mais interessadas nos seus smartphones, nas suas TVs, nos seus jogos online, no entretenimento, do que na vida espiritual. E aí não vem essas coisas acontecendo, e quando alguém fala nisso, elas se assustam. Porque ao invés de abraçar o prazer da obra de Deus, abraçaram o excesso do entretenimento desse mundo. Elas já não se alegram mais em Deus, elas se alegram no prazer. É uma sociedade hedônica, voltada para o prazer. Não jejuam mais. Nas vigílias que nós temos hoje, se canta muito e se prega muito e se ora pouco. Ou seja, parece que se enche linguiça
nas vigílias modernas, porque já não se há palavras, não se sabe orar, não se sabe gastar o tempo devidamente diante de Deus. Olha, esse ministério tridimensional de Cristo é o ministério tridimensional da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, e ele comanda essas dimensões ainda hoje, e são coisas que precisam ser resgatadas na vida da igreja hoje. O grande reformador João Calvino, ele acreditava que ao lado de toda a igreja deveria haver uma escola e um hospital, ou seja, a igreja ensinando e pregando, a escola dando fundamentos e racionalidade no sentido de que a ignorância é um tropeço enorme, e um hospital onde Deus, de forma indireta, faria as suas curas, e na igreja, de forma direta, ele agiria também dessa forma. Olha, a reforma protestante, ela está intimamente ligada com esses princípios aqui de Mateus capítulo 4, verso 23 até o verso 24. A minha oração é que a igreja possa reviver, sair desse marasmo espiritual e entrar nessa dimensão do ensino, da pregação e da cura daquelas pessoas que o Espírito Santo está trazendo para nós. E não só isso, mas para muitas pessoas que vêm à igreja procurando socorro. Falta-nos poder para viver isso, e nós precisamos resgatar. Que nesse tempo de isolamento você aproveite para crescer, para dizer: Senhor, usa-me a mim. Eu quero viver esse ministério, eu quero ver a igreja Shalom, eu quero ver as igrejas da Ilha do Governador, as igrejas desse estado, vivendo um ministério de ensino, de pregação e de cura para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Olha, que Deus nos abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.